lindos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo de 1899, mas dessa vez eu vou trazer um vídeo com teorias, falar das pontas soltas, o que eu espero assistir na segunda temporada em diante, ou seja, é um vídeo que também vão ter muitos spoilers, e eu digo pra vocês, assistam também o vídeo sobre o final, porque nesse vídeo eu trouxe algumas coisas que eu posso complementar aqui, ir pra um lado mais doidão, porque ali é bem centralizadinho, enfim, vocês já viram, vocês sabem, mas se vocês não viram, acho que é um vídeo bastante complementar. E também é só sobre o final, que eu sei que vocês gostam muito. E lembrando vocês que eu tô fazendo uma cobertura completa de 1899 do pós-show, né, aqui no canal. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, apesar da gente ter uma primeira temporada que direciona muito bem pra gente entender que tudo que a gente tava vendo até então era uma simulação, e aí a gente foi pra realidade, ou supostamente seria, né? Ou será que é outra simulação? Enfim, as teorias estão aqui pra gente endoidecer junto, mas o fato é, a série contou pra gente que ali é a realidade, então vamos acreditar. Só que, apesar da história ter sido muito bem contada, tem alguns detalhes que é muito válido a gente prestar atenção, que muito provavelmente vão fazer sentido pra gente lá na frente, e que a gente pode começar a especular aqui também, e também falar sobre essas pontas soltas, né? Como alguns personagens que não foram tão explorados nessa primeira temporada, ou que a gente não conhece de fato os traumas deles. E tem outro aspecto também, o Barão Bodar e a Ian Freeze já falaram que tudo que tá aqui em 1899 não tá à toa, todos os detalhes são importantes. E uma coisa que eu não pude deixar de notar é que eles focavam bastante no número dos quartos, não só no número dos quartos, a gente tem bons destaques para números que muito provavelmente pode fazer sentido lá na frente, como o número de passageiros, que eu já tinha comentado no vídeo sobre o final, que o número de passageiros com a tripulação do Prometheus e do Kerberos é diferente. Acho que é válido também o número ali da localização do Prometheus, assim como também o número dos quartos. A gente via que os quartos eles tinham uma ênfase muito grande, né? E aqui nessa primeira temporada a gente já viu um dos significados, como por exemplo o quarto da Maura, que era o 1011, e isso já era uma referência ao quarto dela ali no hospital, onde o experimento acontecia sempre que iniciavam as coisas. Mas a gente tem outros números com bastante destaque. Um é o 1013, que acaba sendo o do quarto do Daniel, que fica ali do lado do quarto da Maura, mas também o outro é o 2101, que é o quarto dos franceses, a Clemence e o Lucien. Eu acho interessante esse número, não sei se é o número máximo de quartos que a gente tinha lá, mas eu acho curioso, no mínimo, que seja 2 números após o ano que a gente é levado no final da temporada, que é 2099. E tem outro aspecto também, 1899, eu não acho que seja necessariamente só uma referência à época que a gente vive aqui nessa primeira temporada, mas talvez também a um quarto, já que a gente vai até o 2101, algum quarto que seja importante e que a gente ainda vai descobrir alguma coisa, e não necessariamente também que seja de algum desses personagens que a gente já viu, mas vai que, por exemplo, o irmão da Maura tava nesse quarto o tempo todo, já que é a cabinezinha dele, enfim, não sabemos. Mas eu acho que é muito válido a gente observar esses números e especular um pouquinho em cima deles. Eu acho que eles têm mais significado do que a gente viu, e que o exemplo do quarto da Maura, que remetia a esse quarto do experimento, é só um exemplo de outros números que vem aí que são importantes. Outra coisa que eu acho que é muito válido destacar também, que eu já tinha comentado no meu vídeo, se eu não me engano foi análise com spoilers, é sobre o símbolo do triângulo riscado. É lógico, tem muitos significados no entorno dele, acho que a gente pode discutir simbologias em outro vídeo, mas o que eu quero falar aqui sobre esse símbolo especificamente é que a gente vê que ele também tá no figurino de alguns desses personagens que a gente acompanha. Uma das pessoas que a gente vê principalmente é o pai da Maura, o Henry, que ali na roupinha preta dele, na golinha, a gente vê esse triângulo, o que difere da roupa das outras pessoas, como do Sebastian ou até mesmo do Elliot e do Daniel, que estão envoltos no experimento, apesar que assim, né, o Elliot ele tá tatuado, então também é uma forma dele tá marcado, literalmente, né, mas a gente tem outras personagens, e são personagens femininas aqui da série, que estão marcadas também com símbolo aí, entre outros personagens que não estão, como é o caso da própria Clemence, que a gente vê que ela utiliza aquele brinco, né, vermelho com triângulo para baixo, e também a Ling Wei, a gente vê ali no kimono dela o símbolo, e tem um momento que tem um destaque bem grande, além de, lógico, né,
o símbolo ali no navio. Muito se fala que esse símbolo estava associado ao experimento do Henry, do pai da Maura. E por mais que a gente tenha descoberto que a gente vivenciava o experimento da Maura, que era sobre o esquecimento de memórias, ainda assim a gente viu que tinham outras pessoas aí no navio, como era o caso do Sebastian, que estava trabalhando do lado do pai da Maura e que ele estava observando tudo. Inclusive, tá aí outra pergunta, né? Por que que ele estava preso lá? Será que é só porque ele é uma projeção da mente da Maura, que faz parte das memórias dela? Tem que entender o porquê que ele foi aprisionado, sendo que ele é o criador. Eu acho que essa resposta especificamente pode até complementar alguns aspectos que eu já tinha falado lá no meu vídeo sobre o final, de muito possivelmente o Daniel ser meio que o grande vilão aí da série, na realidade, e talvez ele ter aprisionado o pai da Maura, principalmente pelas coisas que ele fez por ela, já que o próprio Henry fala que ele tem meio que uma paixão doentia ali por ela, né? E é interessante porque quando o Kerberos termina o seu relógio, ele fala diretamente pro Daniel, que é: você perdeu de novo. Então parece ter certa competitividade aí entre eles. Então não sei se, por exemplo, o Daniel colocou ele lá e aí ele, esperto das coisas, né, e de estudo da mente, acabou fazendo o próprio jogo dele interno nesse experimento. Mas é válido ressaltar também que dentro desse experimento, que supostamente é o da Maura, ele tá fazendo o seu próprio experimento. Afinal, ele tinha aquela sala, ele tava observando ela o tempo todo, e ela também falava sobre a relação deles, que ele sempre tava observando e tudo mais. E aí também deixa a curiosidade, principalmente porque o experimento da Maura é sobre esquecer traumas, esquecer memórias ruins. Como que o pai não sofreu, como que ele tem consciência mesmo que ele esteja preso ali no experimento, sabe? Então, isso é uma das respostas que eu tô bastante interessada, que eu anotei quando eu terminei a série. Eu espero que a gente seja respondido em algum momento. E como eu tinha falado, né, do símbolo lá do triângulo, que tem alguns personagens que estão marcados, não se sabe se de repente eles não podem estar em torno aí do experimento do Henry, do pai da Maura, pelo menos o experimento inicial, né? Até porque tem alguns personagens que a gente ainda não sabe muito do entorno da história, do trauma. Aqui na série, a gente viu que em 8 episódios tiveram até algumas repetições. Por exemplo, a gente viu a memória da Maura 2 vezes, teve um momento que foi com Elliot, né? Mas também tinha a memória ali do Daniel, que acaba sendo uma memória compartilhada com a dela. Mas a gente teve destaque na história do Wake, da Lingui, do Jerome e do Lucien, que eles compartilham também a mesma experiência, e da Tove, que eu também diria que compartilha com a experiência do Craster, apesar de vir nela, né? A gente sempre tem que observar de quem que tá vindo. Então, por exemplo, a própria memória do Jerome com o Lucien vem do Jerome. Então pode ser que, por exemplo, na segunda temporada, a gente tem uma perspectiva do Lucien após aquele momento ali, porque ele falou que teve que mudar de vida, né? Ele deu a entender que ele enganou a família da Clemence, mas eu realmente tô curiosa na memória da Clemence. Qual que é o trauma dela? A gente sabe que ela tá ali, tem um casamento arranjado e que ela é de família rica, mas o que que aconteceu no entorno da história dela e o que levou ela a esse casamento, né? Até porque a gente vê que, mesmo ela casada com o Lucien, também rola um lance ali com o Jerome, que eu particularmente torci por eles, tá? Vou confessar aqui. E justamente por ela ter essa marca, talvez possa trazer algumas pistas de como ela se envolve no mistério de uma forma geral. Outro personagem que eu tô doida pra ver o trauma, apesar da gente saber pequenas coisas, é do Angel. A gente sabe da história dele com o Ramiro e a gente sabe que eles tiveram que matar um padre pro Ramiro ficar no lugar dele e assim fugir, mas que nem eu tinha destacado, o Angel também tem aquelas marcas nas costas. Então, muito provavelmente o trauma dele tá em volta dessas marcas, o que acontecia por ele também, muito provavelmente porque ele é gay, e que talvez pode ter trazido até mesmo toda essa persona dele que é muito segura de si, né? No início, quando a gente vê o Angel e o Ramiro, ele fica falando, né? Ah, você é o cordeiro, eu sou o lobo, e tinha toda a questão também que ele se envolvia com outros homens, mesmo tendo aparentemente esse relacionamento com o Ramiro, porque até em certos momentos, se eu não me engano, o Ramiro que fala pra ele, né? Ah, sua mãe tinha razão, você não liga pro sentimento dos outros. Então também muito provavelmente a marca dele tá em volta da parte da família dele, que falava que ele não se importava com ninguém, e talvez o fato dele não se importar com ninguém tenha algo a ver com as coisas que ele sofria desde muito cedo, enfim. Então aqui a gente tem até um preenchimento maior dessa história, que me deixa bastante curiosa pra saber mais sobre esses personagens. E que nem eu tinha falado na análise com spoilers, isso é bem comum, né? Quando a gente teve Dark, por exemplo, não
foram todos os personagens também que a gente conheceu a história. Por exemplo, a própria Charlotte, ela foi ganhando muito mais forma no pós primeira temporada, sabe? E ela acabou tendo uma importância muito grande aí pra história. Então, assim, uma coisa que a gente sabe é que eles desenvolvem muito bem todos os personagens. Até porque a gente tem até alguns secundários que nem eu tinha comentado. Por exemplo, o Oleg, ele era um personagem que eu achava ele mega misterioso, eu fiquei super intrigada nele, achando que ele tinha uma importância muito grande. E aqui nessa primeira temporada foi mais pelo envolvimento ali com a Ling Yui, até mesmo pra ela se libertar do que ela tava amarrada e tal. Tem aquela cena também que ele entra ali no círculo, no momento que tá rolando as piras e as modificações de código do Daniel, que me chamou bastante atenção, sabe? Então, assim, eu acho que ainda assim tem muito no entorno desse personagem, acho que ele vai ser mais destacado. E outro também que eu acho que vai ganhar um pouco mais de importância é o Franz, porque por mais que ele tenha sido a cabeça do motim praticamente, né, depois a gente vê uma atitude muito bonita por parte dele, né, dele se sacrificar ali pra ajudar a Tove. Então eu acho que ele pode ter um envolvimento maior, ter uma história mais aprofundada que faça a gente até gostar mais do personagem, porque eu preciso confessar com vocês, eu fiquei brava com o negócio do motim, sabe? E a forma que ele tratava o Eike também, mas é lógico, estou totalmente tendenciosa para o lado do Eike aqui, tá? E além disso, a gente tem outros personagens que eles têm menos destaque e fazem parte da história de outros personagens, como é o caso da Yukiji e também dos pais da Tove e do Craster, como a Iben e o Anker. E eu tô falando desses personagens também, especificamente, porque foram os personagens que a gente viu que tava ali na cabine, no final, quando a Maura acorda em 2099. Então são personagens que você vê que vão ter uma continuidade na história. Eu não sei se a Ada vai ter, né, mas são personagens que dá pra ver que vão ter um desenvolvimento, que eles tiveram um destaque nessa temporada e muito provavelmente eles vão ganhar mais camadas aí pras outras. Então eu tô bastante curiosa, principalmente porque eram os personagens que estavam ali na nave no final. E outro personagem que eu não posso deixar de falar, que eu acho que a gente precisa saber mais sim, é sobre o menino, o Elliot. Porque assim, gente, no meu vídeo sobre o final eu falei sobre a possibilidade do Daniel ser um grande vilão aí pra 1899. E eu também tinha falado sobre a possibilidade dele ter criado algumas memórias da Maura. E aqui, esse momento, essa teoria, eu acho que a gente pode pirar um pouco mais, não que necessariamente vá acontecer, mas eu até mesmo questionei se ele era real, principalmente porque quando a Maura ela fala que ela vê as fotos e ela não sentia nada, e ela também fala que ela não podia ter filho, e aí do nada tem um filho, e o filho é quando o Daniel revela, assim, sabe? Tá certo que assim, o Henry, o pai dela, também fica falando, ah, sua mãe, a sua mãe, mas me pareceu meio implantado, e até mesmo por ele ter mudado, assim, de lado, e ele tava super, assim, na missão de salvar a Maura, né, de acordar ela e tudo mais. E como a série fica falando sobre o que é real e mudança de perspectiva pra ver o que de fato tá acontecendo, eu não sei até que ponto também as pessoas que a gente vê necessariamente são reais, não só o menino, né? Eu já tinha falado em alguns vídeos sobre todos os traumas eles estarem envolto de alguma morte. Eu não sei se de alguma forma o experimento pode estar envolto de morte também, até porque, por exemplo, o próprio filho, o Elliot, ele acaba sendo uma eternização dele porque a Maura não aceita a morte dele. Então a realidade, a simulação, é pra ela viver pra sempre com ele. Tem toda essa questão do aprisionamento que eu até cheguei a me embasar mais ali no vídeo sobre o final. E como o experimento do pai da Maura, ele era para as pessoas não perderem a memória, o da Maura é pra esquecer, principalmente de traumas, né? Eu não sei até que ponto o experimento, se unificar os dois, não seja para permanecer a memória dessas pessoas ativa de alguma forma, sabe? Então assim, foi aquilo que eu falei desde os meus vídeos sem spoilers. Eu acho que quando você tem esse assunto sobre a mente, você consegue trabalhar de N formas, você consegue pirar o cabeção para onde você quiser, porque simplesmente você pode projetar algo e falar que era uma miragem, era uma projeção da mente, ou como a própria Maura explica, né, uma onda eletromagnética que faz com que a gente veja coisas que não sejam reais. Então, até que ponto também essas pessoas são reais? Mas assim, só pra deixar claro também, eu acho que os traumas ali das pessoas são bem reais, até porque eu acho que a série deixa isso muito claro. O trauma, ele pode não necessariamente ter acontecido da forma que a gente viu, mas o fato como a Ling Yui ter matado alguém, a Tove ser estuprada, o Eike ter perdido a família, são coisas que de fato aconteceram.
como aconteceram, que eu acho que pode mudar, como o próprio Henry falava, né? A nossa memória, ela pode esquecer, mas o nosso corpo tem gatilhos do acontecimento. Ele fala que as memórias nunca são esquecidas. Então, eles têm uma gama para trabalhar aqui com relação até mesmo à existência dessas pessoas, ou se a existência delas só existe porque elas estão vivas na memória, mas não necessariamente talvez no seu corpo, e por isso elas estejam ali encapsuladas. Não sei, tá certo que assim, a Maura também tava na imersão e ela acordou, né? E ela tá viva. Pelo menos é o que a gente acha. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que eles podem trabalhar da forma que eles quiserem. A real é essa. É lógico, sempre que eu trago as minhas teorias, eu tento ir na consistência do que a série me apresentou e me basear nas coisas que são concretas. Mas eu falo de toda essa questão de o que é real, as pessoas são reais, etc. Justamente pela série ter falado sobre ela não poder ter filho, e aí ela tem filho, mas aí, mas é um esquecimento. Por que ela não se lembra das coisas? Será que podem implementar memórias também, sabe? Então, acho que são questionamentos que a série acaba trazendo e que são bem plausíveis também da gente discutir. E a gente não pode esquecer, né? A grande frase da série também é sobre mudar a perspectiva. Então, o que a gente tá vendo agora e que vai ser completamente diferente? Eu acho que a frase também é muito pra gente como audiência, sabe? Muito provavelmente a gente vai chegar na terceira temporada e vai ser um universo completamente diferente. Enfim, eu tô super empolgada. Essas foram as coisas que eu pensei mais de ponta solta, que eu assisti e que eu queria saber mais e que eu preciso de resposta exatamente. Mas eu quero saber de vocês, qual outra ponta solta que vocês ficaram curiosos? Qual outro detalhe que vocês observaram e querem resposta sobre isso? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!